A paz do Senhor, meus queridos irmãos, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo, você que já nos acompanha ou você que está chegando agora ao nosso canal EBD, Palavra de Vida para você. Neste quarto e último trimestre de 2025, nós estamos estudando aqui pela classe dos adultos a seguinte revista: Corpo, Alma e Espírito, a restauração integral do ser humano para chegar à estatura completa de Cristo, amém? Nós estaremos estudando aqui nesta oportunidade, meus queridos, a lição de número 3. E esta lição de número 3, ela é para a data do dia 19 de outubro de 2025. Lembrando aos irmãos que as duas lições anteriores estão postadas aqui no nosso canal em uma playlist chamada a Antropologia Bíblica. E nós já estudamos esta temática, né? O conceito, ou seja, a definição do que é antropologia. É só os irmãos, né? As irmãs estarem voltando duas lições anteriores e nós temos uma aula que trata deste assunto. Na lição de hoje, então, nós estaremos estudando o seguinte tema: o corpo e as consequências do pecado. Esta lição, né, de número 3, como disse aos irmãos, ela traz como texto áureo, lá em Gênesis capítulo 3, no versículo 19, que diz assim: no suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. Amém? Nós temos como verdade prática para a nossa lição de hoje: o pecado do primeiro Adão afetou o homem no corpo, na alma e no espírito, mas a redenção em Cristo, o último Adão, tem o poder de restaurá-lo plenamente. Você crê nesta promessa, né? Nós temos uma referência bíblica lá do apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo de número 15, no verso 45, que diz assim: assim está bem escrito, o primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente, o último Adão em espírito vivificante. Então, esta palavra nos traz o conforto que tudo será restaurado, porque o último Adão, nós sabemos muito bem que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Nós temos como leitura bíblica em classe para a nossa lição de hoje, Gênesis capítulo 3, versículo 17 e 19, e também Eclesiastes capítulo 12, no versículo 1 ao versículo de número 7. Gênesis capítulo 3, a partir do verso 17, diz assim: e a Adão disse: porquanto deste ouvidos à voz de tua mulher e comestes da árvore de que te ordenei, dizendo: não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti. Com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Espinhos e cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo. O verso 19 vem dizendo: no suor do teu rosto comerás o teu pão até que te tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. Esse também é o nosso texto áureo para a lição de hoje. Eclesiastes capítulo 12, a partir do verso 1, diz assim: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos nos quais venhas a dizer: não tenho neles contentamento. Antes que se escureçam o sol e a luz e a lua e as estrelas, e tornem a vir as nuvens depois da chuva. Verso 3 diz assim: no dia em que tremerem os guardas da casa, e se curvarem os homens fortes, e cessarem os moedores, por já serem poucos, e se escurecerem os que olham pelas janelas, e as duas portas da rua se fecharem por causa do baixo ruído da moedura, e se levantar a voz das aves, e todas as vozes do canto se baixarem. Aí a sequência vem no versículo de número 5. Como também quando temerem o que está no alto, e houver espantos no caminho, e florescer a amendoeira e o gafanhoto for um peso, e perecer o apetite, porque o homem se vai à sua eterna casa, e os pranteadores andarão rodeando pela graça, antes que se quebre a cadeia de prata, e se despedace o copo de ouro, e se despedace o cântaro junto à fonte, e se despedace a roda junto ao poço. Olha o verso de número 7. E o
pó volte à terra como o era, e o espírito volte a Deus que o deu. Amém? Nós temos 3 objetivos para estarmos estudando na lição de hoje. O primeiro objetivo, analisar como o ser humano foi criado em perfeição e de que forma o pecado trouxe sofrimento. O segundo objetivo é explicar que, apesar das consequências do pecado, o ser humano continua responsável por suas escolhas. E o terceiro objetivo, refletir sobre as limitações físicas e as enfermidades como realidade pós-queda, mantendo a esperança na glorificação do corpo. Amém? Então nós temos como parte motivacional para a nossa lição de hoje. Nós estaremos entendendo como o pecado ele corrompeu, a perfeição original do nosso Criador, de como Deus criou perfeito o corpo, não tinha dores, não tinha sofrimento. E hoje, por causa disso, nós somos chamados a vivermos em responsabilidade diante de Deus, aguardando essa restauração completa da parte do nosso Salvador Jesus Cristo. Amém? Então, nós temos como palavra-chave para a lição de hoje a palavra pecado. E biblicamente, bem sucinto aqui, o que significa, pecar? O que significa essa palavra pecado? Significa errar o alvo, ou seja, desobedecer os mandamentos, desobedecer o que o nosso Deus nos deixou como padrão, ou seja, a palavra do Senhor, para que possamos estar agindo conforme a nossa vontade. É sair da vontade dele para fazer o quê? As concupiscências da carne, Bem sucintamente aqui esta explicação, sobre este conceito aqui sobre pecado. Nós estaremos estudando na lição de hoje, então, irmãos, 3 tópicos. O primeiro tópico, a perfeição à morte, da perfeição à morte. O segundo tópico, nós estaremos estudando a responsabilidade humana. E no terceiro tópico, do abatimento à glorificação. E estes 3 tópicos, eles estão remetendo aos nossos objetivos da lição de hoje. Os objetivos específicos, eles vão estar aqui explanando, então, sendo explanados nestes tópicos que eu acabei de citar aqui aos irmãos. Temos como parte de introdução para a nossa lição de hoje, então, que nesta lição nós destacaremos as consequências do pecado sobre o corpo humano, conforme a perspectiva bíblica, ou seja, nós estaremos estudando aqui que em Gênesis nos apresenta os terríveis efeitos do pecado em toda a criação. Por quê? Porque houve ali uma separação do homem, espiritualmente falando, em relação ao Criador, em relação a Deus. E como que isso foi restaurado? Jesus Cristo é apresentado pela primeira vez na Bíblia, lá em Gênesis capítulo 3, no versículo de número 15, a partir da morte salvífica do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Houve então que este reencontro, esta reaproximação, porque quando o homem caiu ali no Jardim do Éden, houve a separação espiritual e o primeiro Adão caiu, pecou. E aí Deus, através do seu Filho Jesus Cristo, João capítulo 3, no versículo 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, através de Jesus Cristo, houve o que? De novo, a união entre o homem, espiritualmente falando, entre o homem e o Criador. Ainda podemos trazer aqui que os impactos do pecado no corpo é a parte o que? Material do ser humano, que nós estaremos vendo, estudando nesta lição de hoje. Caminhando então aqui para o tópico de número 1, da perfeição à morte, nós estaremos aqui estudando então os seus subtópicos. O primeiro subtópico ele tem como tema a certificação divina. Aqui nós vamos ver que o homem foi criado perfeito pelas mãos do Criador em toda a sua constituição. Isso incluindo o quê?
o corpo. E aí já expliquei aqui aos irmãos que conforme ali Adão caiu, né? Adão caiu ali no pecado ali, deu ouvidos à mulher dele, conforme nós lemos no texto áureo, aí entrou o quê? Entrou a dor, o sofrimento, entrou a morte, começou a fazer parte da vida humana. Olha o que diz Gênesis capítulo 1, no verso 31. E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom, e foi a tarde e a manhã do sexto dia. Então, esta palavra vem confirmando que Deus fez tudo perfeito, inclusive o ser humano, inclusive, né, a parte corporal, a parte material do ser humano. Então aqui, ó, quão aprazível era esse maravilhoso estado original. Afetado pelo pecado, nossa mente não consegue descrevê-lo, assim como não temos compreensão plena da glória futura da restauração de todas as coisas. Como eu disse aos irmãos, trouxe aqui um resumo biblicamente bem sucinto, né, do que é pecado. Olha o que Paulo vai nos ensinar em Romanos, capítulo 8, do verso 18 ao 23, a respeito, né, desta restauração de todas as coisas. Diz assim, ó: porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus, porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou, na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus, porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. O verso 23 diz assim: e não só ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Amém? Estaremos ainda trazendo aqui aos irmãos que neste conceito aqui, o pecado trouxe a incômoda experiência da dor, como comentei aos irmãos, provocada por fatores espirituais, emocionais e também fatores o quê? Físicos. Isso aqui eu já estou trazendo aqui o segundo subtópico, que tem como tema pecado e dor. Para esse segundo subtópico, nós estaremos trazendo a referência aqui de Gênesis capítulo 3, do versículo 7 até o versículo de número 19, que diz assim, ó: então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueira e fizeram para si aventais. E ouviram a voz do Senhor Deus que passava no jardim pela viração do dia. E esconderam-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Aí Deus pergunta assim no verso 9: e chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: onde estás? E ele disse: ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu e escondi-me. E aí Deus fala assim, né? Quem te mostrou que estavas nu? Comeste tu da árvore que te ordenei que não comesses? Então disse Adão: a mulher de que deste por companheira, ela me deu a árvore e comi. E disse o Senhor Deus à mulher: por que fizeste isto? E disse a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor disse à serpente: porquanto fizeste isto, maldita serás mais que toda a fera e mais que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás e pó comerás todos os dias da tua vida. E porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. E a mulher disse: multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição, porque com dor darás à luz filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. E Adão disse: porquanto deste ouvidos à tua mulher, que é o nosso texto áureo, e comeste da árvore de que ordenei, dizendo: não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti, com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Espinhos e cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão,
até e tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. Amém? Então aqui, neste contexto aqui ainda, nós vemos que, por mais que se cuide desta matéria, depois da queda, o caminho natural da vida é o envelhecimento e a morte, conforme nós lemos também na nossa leitura bíblica em classe, em Eclesiastes, capítulo de número 12, do verso 1 até o verso de número 7. Caminhando aqui agora para o subtópico de número 3, nós temos então o seguinte conceito que nós estaremos vendo aqui: velhice, autenticidade e gratidão. Aqui nós estaremos trazendo aos irmãos que, dentro do grave quadro de adoecimento mental que marca a sociedade hoje, um novo transtorno tem sido diagnosticado. E qual é este transtorno? A gerontofobia. O que vem a ser a gerontofobia? É um terrível e mórbido medo de envelhecer, ou seja, que causa ansiedade e produz comportamentos incompatíveis com a idade. E a Bíblia fala, irmãos, muito claramente sobre a velhice e de uma forma o quê? Natural, de uma forma direta, e ressalta o que? O seu valor e a sua honra. Olha o que nós podemos ler lá em Jó, capítulo 12, no versículo de número 12. Com os idosos está a sabedoria, e na longevidade o entendimento. Ainda Provérbios, capítulo de número 20, no verso 29, nós lemos: a glória do jovem é a sua força, e a beleza dos velhos são os cabelos brancos. Amém? Então, neste contexto aqui, nós podemos trazer que todos chegarão aqueles que não forem recolhidos pelo nosso Senhor antes dessa fase da velhice, eles chegarão certamente à idade, à terceira idade, como nós dizemos hoje. Só que o que é importante? É importante o quê? Ser sábio e viver todas as fases da vida de maneira autêntica. E mais importante aí, viver todas as fases da vida servindo e adorando ao nosso Deus. Amém? E de maneira ainda, irmãos, com gratidão a Ele, pelo ar que respiramos, por tudo, pelos cuidados, pelos livramentos, por tudo. Somos gratos ao nosso Deus. Então nós temos como resumo para este tópico de número 1: o ser humano foi criado em perfeição, mas o pecado trouxe dor, envelhecimento e a morte física como consequência da queda. Ressaltando aqui, Deus fez o homem perfeito, não havia morte, não havia dores, não havia envelhecimento. Com a queda, a dor passou a fazer parte da vida, o envelhecimento, a morte física, e isso é uma consequência da queda. Amém? Caminhando agora para o tópico de número 2, nós temos a responsabilidade humana. Aqui, como primeiro subtópico, nós temos corpo e livre-arbítrio. Olha só que tema interessante. Como consequência de sua transgressão, Adão e Eva passaram a conhecer não somente o bem, mas também o mal. E todos os seus descendentes nascem inclinados ao pecado. Olha o que o apóstolo Paulo nos ensina em Romanos capítulo 5, no versículo de número 12. Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Por isso que todos pecaram. Ainda podemos trazer aqui que, apesar de o pecado ter desfigurado a imagem de Deus no homem, não a aniquilou. Um dos significados disso é que o ser humano continua dotado do livre-arbítrio. E o que é o livre-arbítrio? É a responsabilidade que nós temos do quê? De sabermos como estamos usando o nosso corpo. Em lições anteriores nós apresentamos que o nosso corpo, ele é templo, ele é morada do Espírito Santo. E esse livre-arbítrio aqui é assim, nós termos,
vamos dizer assim, o poder, entre aspas, de fazermos as nossas escolhas. Nós podemos fazer as nossas escolhas, agora nós não escolhemos as consequências dessas escolhas. E qual é a nossa melhor escolha, irmãos? É estarmos na presença, é estarmos na obediência, né? Livres do pecado, né? É estarmos vivendo a vontade de Deus para a nossa vida, que é boa e ela é agradável e ela é perfeita. Olha só a orientação bíblica que nós temos lá em Gênesis capítulo 4, no versículo de número 7. Se bem fizeres, não é certo que serás aceito? E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta. Deus falando aqui com Caim. E sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele deves dominar. Amém? Caminhando aqui agora para o segundo subtópico, a potencialização do sofrimento. Essa potencialização do sofrimento decorre das obras da carne, que nós podemos ler lá em Gálatas capítulo 5, do verso 19 ao verso de número 1. Quais são essas obras da carne? Porque as obras da carne são manifestadas, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, contendas, ciúmes, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais de antemão vos declaro, como também já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Amém? Olha aqui o apóstolo Paulo nos ensinando sobre o que? Sobre as obras, né, da carne. Ainda podemos trazer aqui ainda que é a manifestação do espírito de inimizade contra Deus, que Satanás, a antiga serpente, instilou no coração humano, ainda lá no Éden. E olha o que nós podemos ver, né, lá de Gênesis a Apocalipse, né, o inimigo de nossas almas, ele tem uma função. Qual é? Enganar. E aqui nós podemos ainda ver, ó, Apocalipse capítulo 12, do versículo de número 9, diz assim, ó: e foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada o diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. Amém? Nós estaremos aqui então apresentando aos irmãos ainda que existem várias formas, né? Qual é esse quadro de corrupção, esse quadro de pecado, esse quadro que cada vez se agrava mais na nossa sociedade, né? Por exemplo, as drogas, por exemplo, as práticas sexuais ilícitas. O que mais que nós podemos ver aqui? Que as nossas crianças, os nossos jovens, os nossos adolescentes estão cada vez mais vulneráveis e dependentes sempre de uma vigilância cada vez maior da nossa parte, como cristão, como pais, como mães, né? Nós temos que estar sempre o quê? Atentos. Por quê? Porque qualquer negligência pode resultar em gravíssimas consequências. Que Deus esteja nos livrando e nos guardando de todos esses interpérios que aqui nós vemos, né, formados aí pelo engano, né, do diabo, de Satanás, da serpente, do inimigo de nossas almas. Que Deus esteja nos guardando de tudo isso. O resumo para este tópico de número 2, ele diz: mesmo após a queda, o ser humano possui livre arbítrio, que eu expliquei aqui aos irmãos de uma forma sucinta o que vem a ser, e é responsável por suas escolhas que afetam o corpo e a vida diante de Deus. Cabe uma reflexão aqui, né? O que ou como nós estamos, né, agindo com o nosso corpo, né? E com uma reflexão aqui para este momento. Terceiro tópico, nós estaremos estudando do abatimento à glorificação. Primeiro subtópico, nós estaremos vendo a realidade das enfermidades. Com o pecado, as doenças também passaram a fazer parte da vida humana. Ninguém está imune ou isento de sofrê-la, muito menos, né, os cristãos, né, aqueles que seguem. Jesus Cristo, ele vem nos ensinando que no mundo nós teríamos aflição,
mas que nós temos que ter bom ânimo, porque Ele venceu o mundo e Ele nos capacita a isso também. Então nós não estamos isentos de dores, de enfermidades, só que assim, Jesus Cristo, Ele nos ajuda a passar por essas dores e por essas dificuldades. Vamos a alguns exemplos, né, dentro da palavra do Senhor aqui, para estarmos aqui embasando, né, este conceito aqui, sobre esta questão aqui, que nós passaremos por dores, por aflições. Olha o que diz Mateus capítulo 4, verso 23. E percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas suas sinagogas e pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Ou seja, o povo estava ali, com enfermidades e com moléstias. Ainda lá em Jó, capítulo de número 1, no versículo de número 20, que é o maior exemplo de dor e sofrimento. Então Jó se levantou e rasgou o seu manto e rapou a sua cabeça e se lançou em terra e adorou, mesmo passando por dores, por sofrimento, por intempéries. Nossa característica tem que ser de sempre estar o quê? Adorando. Ele nos ajudará a passar por essas dores, amém? Ainda podemos ler lá em Hebreus, né? Verso muito conhecido, capítulo 13, no verso de número 8, e o porquê temos essa certeza? Porque Jesus é o mesmo ontem e hoje e eternamente, amém? Caminhando agora para o subtópico de número 2, nós temos enfado e canseira. Aqui, mesmo que o corpo não seja abatido por doenças, o próprio processo de envelhecimento traz canseira e enfado. O salmista registra isso lá no Salmo de número 90, no verso de número 10. Os dias da nossa vida chegam a 70 anos. E se alguns pela sua robustez chegam a 80 anos, o orgulho deles é canseira e enfado, pois cedo se corta e vamos voando. E nesse conceito ainda, irmãos, nós podemos trazer aqui que nós sabemos que na sociedade, quando, por exemplo, as pessoas chegam nessa terceira idade, não vou até nem entrar aqui em muitos exemplos de falta de respeito, né? Acepção dessas pessoas, e às vezes se esquecem, como eu citei lá no início da aula, que nós estamos caminhando para a velhice. Se Jesus não voltar para nós nesta fase, por exemplo, que estou da minha vida, com certeza Ele me dará a oportunidade também de passar pela fase da velhice. E aí, nós não temos o direito, falta até de respeito, de ética, é desumano, né? Ter esse tipo de acepção, né, de pessoas. Então, irmãos, promover a comunhão entre todos é missão fundamental nossa, como igreja do Senhor. Olha o que diz Atos capítulo 2, do verso 42 ao 46. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. E em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. E todos os que criam estavam juntos, e tinham tudo em comum. E vendiam as suas propriedades e bens, e repartiam com todos, segundo cada um havia de mister, e perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração. Ainda o apóstolo Paulo, lá em Gálatas capítulo 6, no verso 10, ele diz assim, então, enquanto temos tempo, façamos bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Amém? Aqui nós estaremos caminhando agora para o subtópico de número 3, que vem nos trazendo o corpo glorificado. A esperança do salvo por Cristo que vive em santificação é de uma redenção completa, inclusive no corpo, como nós já fizemos menção aqui em Romanos capítulo 8, no versículo de número 23. Então, é o aspecto futuro da salvação, a glorificação. Nosso corpo abatido será transformado para ser conforme o corpo glorioso de Cristo, segundo o seu eficaz poder. Filipenses capítulo 3, verso 20 e 21 vem dizendo: mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as
coisas, amém? Nós temos agora então a nossa fé nos leva a crer que será a mudança do corpo terreno, carnal e mortal para o celestial, espiritual e imortal, semelhante ao de Cristo Jesus, amém? Nós temos como resumo para este tópico de número 3: apesar das enfermidades e limitações do corpo, o crente tem a esperança da glorificação, quando o seu corpo será transformado à semelhança de Cristo, né? Nós temos agora então, caminhando para a conclusão da nossa lição de hoje, nós temos aqui: apesar de todo o abatimento e sofrimento que experimentamos em nosso corpo, como consequência do pecado e de nossas próprias transgressões em Cristo, temos a certeza de uma redenção completa, conquistada por sua obra perfeita na cruz do Calvário. Apocalipse capítulo 21, verso 4 vem dizendo: e Deus limpará de seus olhos toda a lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem dor, nem clamor, porque já as primeiras coisas são passadas. Né? Vamos caminhar agora para a revisão do nosso conteúdo. A primeira questão aqui, para enfatizar, né, o nosso conhecimento, fixar, né, o nosso conhecimento, ó, como era a vida de Adão e Eva antes da queda? Havia plenitude de vida no primeiro casal. Adão e Eva viviam em completa harmonia com Deus, consigo mesmo, entre si e com a natureza. A segunda questão: qual o nome dado ao transtorno mental ligado ao envelhecimento? O que ele significa? Nós vemos isso, ó, a gerontofobia. E o que significa? É uma terrível e mórbida, o que? Medo de envelhecer. Isso causa ansiedade e também produz o que? Comportamentos incompatíveis com a fase que está vivendo, né? A velhice. A terceira questão: qual a relação entre livre-arbítrio e a responsabilidade humana em relação ao corpo? Nós somos responsáveis pelo uso do nosso corpo, para o bem, como também para o mal. A quarta questão: é possível ao cristão enfrentar sofrimentos persistentes, inclusive doenças? Qual deve ser o comportamento? Sim, é possível sim, mas nós precisamos ter a serenidade, a paciência e firmeza na fé se enfrentarmos sofrimentos persistentes. Lembra lá de Jó, capítulo 1? Nós trouxemos aqui como referência. Quinta questão: o corpo humano também será alvo da redenção? Como? Nosso corpo abatido será transformado para ser conforme o corpo glorioso de Cristo, segundo o seu eficaz poder. Amém? Que Deus continue, né, falando ao seu coração. Querendo Deus, estaremos aqui para estudar a lição de número 4, que terá como tema o corpo como templo do Espírito Santo, que nós já citamos lá nas primeiras lições. Também fiz uma breve citação, mas abordaremos esse conceito, né, mais a fundo, mais profundo aqui na lição de número 4. Que Deus continue abençoando a sua vida, que Deus continue abençoando a sua família, o seu trabalho e o seu ministério. Amém?